Senhoras e senhores, boa noite. Vamos dar início aos trabalhos da audiência pública em relação ao processo 10.829/2018, projeto de lei complementar 21/2018, de autoria do Poder Executivo, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município de São José dos Campos e da outras providências. Para dar andamento aos trabalhos, convidamos para compor a mesa diretora o vereador Juvenil Silvério, presidente desta Câmara Municipal. O senhor Marcelo Pereira Manara, secretário de Urbanismo e Sustentabilidade. O senhor Osvaldo Vieira de Paula Júnior, diretor de Planejamento Urbano e Rural. Esclarecemos que os interessados em se manifestar deverão se inscrever a partir de agora na mesa que se encontra neste plenário, ao lado da porta de entrada, tendo para tanto 30 minutos. Cada inscrito terá direito à manifestação de no máximo 2 minutos. Salientamos que o tempo para pronunciamento será rígido e o microfone será cortado ao final do mesmo. Pedimos a compreensão dos presentes para que possamos ter tempo hábil para a manifestação de todos os interessados. O desenvolvimento da audiência pública terá a seguinte organização. Primeira parte: abertura e comentário pelo presidente da Câmara, expondo os motivos e objetivos da audiência pública. Segunda parte: apresentação pelo técnico convidado para exposição do assunto, objeto da audiência pública, com duração máxima de 20 minutos. Terceira parte: manifestação dos cidadãos presentes e representantes de interesses de segmentos da sociedade e dos partidos políticos, com duração máxima de 2 minutos para cada um. Quarta parte: comentários por parte do técnico convidado, com duração máxima total de 15 minutos. Quinta parte: encerramento pelo presidente da Câmara Municipal. Para a manifestação dos cidadãos, será obedecida a ordem de inscrição, sendo que cada um terá direito a uma única manifestação. O tempo total do conjunto destas manifestações não poderá exceder a 120 minutos. Todas as manifestações ocorridas na audiência pública serão inseridas e disponibilizadas para consulta junto ao sistema de gerenciamento eletrônico de processos da Câmara Municipal. Será disponibilizado junto ao site da Câmara Municipal um link para envio de sugestões aos processos referentes à audiência do dia 26 ao dia 27 de novembro de 2018. Durante a audiência pública, será mantido no recinto para consulta dos interessados o material relativo ao tema. Eventuais casos omissos em relação ao procedimento da audiência pública serão resolvidos pela Presidência dos Trabalhos. Com a palavra, o presidente, vereador Juvenil Silvério. Senhoras e senhores, muito boa noite. É um prazer tê-los conosco aqui em nossa Casa de Leis. Eu quero cumprimentar de forma muito especial aqui a vereadora Renata Paiva, que se faz presente. Todas as instituições, comunidades representadas aqui nesse importante debate. A Câmara Municipal, ela, mais uma vez, ela cumpre o seu papel, que é trazer a discussão, uma vez que todos os processos, do ponto de vista regimental, desde o protocolo nesta casa até o presente momento, foram rigorosamente cumpridos e será cumprido até o dia de sua votação por esse plenário.
Quero também pedir aqui, cumprimentar a vereadora Amélia Naomi, que, aliás, pede para que desligue o ar-condicionado, né? Está com frio. Então, a todos os presentes, o meu boa noite. Esse projeto do plano diretor, ele, na verdade, não é uma iniciativa de um governo. É uma peça, uma ferramenta fundamental de planejamento urbanístico, de planejamento de cidades, que, aliás, já veio de outras gestões. Por exemplo, os eixos, né, os eixos de segmento, para que se pudesse fazer esse plano diretor na sua íntegra, foi absorvido, foi aproveitado do outro governo que estava aqui no município de São José dos Campos. Bem como o próprio conselho que foi montado naquela ocasião, ele foi integralmente continuado os seus trabalhos para esse momento. O que deixa um pouco de insatisfação, mas nada que não possa ser resolvido, é porque esse plano diretor, ele já deveria ter sido finalizado em 2016, dada a vigência do outro plano que acabou em 2016. Portanto, não aconteceu, mas isso não nos impede, né, toda a sociedade, de poder participar, atuar e promover realmente esse plano diretor para o desenvolvimento da nossa cidade. Então, o que mais a mim chamou a atenção nesse projeto foi, por exemplo, em relação aos parques urbanos, né? A questão, lá no Putim, por exemplo, que é a região que eu moro, será criado e poderá facilitar a criação de mais um parque, chamado Parque Santa Júlia, aproveitando toda uma beleza que é o Lago Santa Júlia, podendo ser reaproveitado, utilizado, para que as pessoas possam viver naquele ambiente com muito mais qualidade de vida, melhorando ainda mais a situação daquelas pessoas. Entre outros parques, o Parque do Cerrado, a colaboração, por exemplo, da Orla do Rio Paraíba, que é a APP do Rio Paraíba, tudo isso está previsto dentro desse plano. Eu queria também registrar e ressaltar a participação de todas as pessoas e instituições. Do ponto de vista do chamamento público, oficiais, foram mais de 50 audiências, foram mais de 50 reuniões promovidas pelo Poder Executivo nesta questão. Além de que outras 50 ou mais são reuniões solicitadas por comitês, por sociedade organizada, enfim, gerando aí um volume de possibilidades de contribuição para mais de 50 encontros. Isso tudo é muito saudável. Se formos comparar cidades do Brasil, que tem, muitas vezes, São Paulo, por exemplo, que tem um número de habitantes muito maior do que São José dos Campos, no seu plano diretor, na construção do seu plano diretor, tiveram substancialmente menos reuniões, menos promoção de participação da população, como teve São José dos Campos. Dessa forma, então, a população de São José, a sociedade organizada, todos aqueles que desejaram e participaram desse processo, têm de todos nós aqui os aplausos, porque valeu e fez valer a sua participação popular. E nessa audiência pública de hoje, nesse momento, a Câmara, mais uma vez, reitero aqui, com a presença da vereadora Amélia Naomi e vereadora Renata Paiva, mais uma vez ela dá respostas da presença e liberdade e participação das pessoas nas audiências públicas. Que tenhamos um bom encontro, que seja bastante produtivo e que quem ganha é a população, é a nossa cidade, é todo o povo que vive, está aqui em São José dos Campos. Um abraço a todos e fique com Deus. Neste momento, teremos a apresentação técnica pelo senhor Oswaldo Vieira de Paula Júnior, diretor de Planejamento Urbano e Rural. É só apertar aqui. Bom. Boa noite a todos. Vou procurar fazer uma síntese aqui, porque pelo tempo de 20 minutos a gente tem que ser mais ágil aqui em relação à apresentação. Vamos lá.
Não está funcionando aqui, ó. Não tá, só um minutinho, por favor. Ah, então. Pegou? Desligou, o que aconteceu? Foi? Melhor você passar. Vamos lá? Podemos? Vamos lá, gente. Vou tentar fazer a apresentação rápida aqui, então. Bom, com relação ao plano diretor, como já foi falado pelo presidente da Câmara, ele é um documento que ele estabelece a política de planejamento urbano e rural do município. Toda essa política ela tem que ser parte integrante, inclusive, dos orçamentos públicos. Então, quando a gente fala em PPA, plano plurianual, fala na LOA, na LDO, todas as diretrizes que contém, todos os projetos, eles têm que estar alinhados ao plano diretor. E a implementação do plano ela é uma realização conjunta entre município e sociedade civil organizada, promovendo a gestão democrática da cidade. Com isso, pode passar, Marcelo? A gente tem que esse plano diretor, a discussão dele começou em novembro de 2016, né, através das oficinas de capacitação, e aí depois foram retomadas no ano de 2017, onde nós tivemos as oficinas de leitura comunitária, a apresentação da leitura técnica, percorremos em maio desse ano os fóruns regionais, tivemos o fórum final em agosto, as audiências públicas de 2018, então, todas essas reuniões aí são chamamentos públicos que totalizam 54 reuniões, como as que foi falado pelo presidente da Câmara. Esse plano diretor, na verdade, ele está estruturado em vários temas, macrozoneamento, centralidades, áreas de desenvolvimento econômico, interesse ambiental, que eu vou percorrê-las agora. Podemos? O princípio que rege a proposta do plano diretor é a qualificação da terra urbana e a sua plena acessibilidade pela sociedade, né? Buscando atingir direitos sociais, fazendo valer a função social da propriedade e, efetivamente, a participação popular nessa gestão democrática. Isso na busca de um desenvolvimento sustentável. Então, esses são alguns dos princípios que estão lá alinhados no início do projeto protocolado na Câmara. Podemos ir? O plano diretor prevê uma série de objetivos, como principalmente a questão de ocupar as áreas de infraestrutura urbana. A gente sabe que algumas áreas da cidade elas são mais bem providas de equipamentos, de uma rede de infraestrutura, e outras nem tanto. Então, o plano diretor tem a premissa de otimizar essas áreas, conter o espraiamento da cidade. São José dos Campos se transformou numa cidade muito periférica, tanto em zona urbana quanto em zona rural. A gente tem que procurar a questão do transporte, da proteção da paisagem, fortificar essa economia da cidade. Então, são vários objetivos que permeiam a proposta do plano diretor. Vamos lá? Primeira questão definida pelo plano diretor é com relação ao perímetro urbano. Depois dos estudos apresentados, nós chegamos à conclusão e apresentamos à sociedade que, pelo número de terras que nós temos vazias no território, principalmente na região leste, a região sul, Torrão de Ouro, a região sudeste, boa parte ainda do fundo da Urbanova, e pelo incremento populacional que nós temos para os próximos 10 anos, período de vigência desse plano, da ordem de 60 mil habitantes, isso pela pesquisa da Fundação SEAD, né, nós não temos necessidade de expandir o perímetro urbano. Então, nós estamos mantendo o perímetro urbano do plano diretor de 2006, com uma pequena modificação em São Francisco Xavier, para incorporar 2 núcleos que lá passíveis de regularização fundiária, que é o núcleo do Ferreiras e do Barreiras. Na grande área rural, então, nós estamos propondo um macrozoneamento, identificando as diversas especificidades do território, então, desde a APA mais ao norte, São Francisco Xavier, chamada
que hoje já tem um plano de manejo do Estado. Depois, da cor azul clara, nós temos toda a região do Rio do Peixe, que envolve a região do Guirra, Fartura, Água Soca. Essa região está sendo proposta como uma área de proteção de recursos hídricos e também de fomento à produção rural e à agricultura familiar. Nós temos uma área amarela junto à represa do Jaguari também, uma macrozona voltada para o desenvolvimento turístico, para a gente, né, realmente efetivar o potencial turístico dessa represa. A grande área roxa, que envolve o bairro dos Freitas, Buquirinha, Olaria, a região do Florindo, né, Taquari, Costinha, ela é uma área que, na verdade, ela tem propriedades rurais, mas também tem esses núcleos informais. Então, é uma área que a Prefeitura ela vai propõe equilibrar tanto o fortalecimento da propriedade rural, quanto a continuidade da regularização dos bairros. Então, esses bairros que lá estão, eles entram dentro de um mote da continuidade da regularização no município. Mais ao sul, para baixo da Carvalho Pinto, só destacando na cor verde, nós temos a área de proteção ambiental da Serra do Jambeiro, que é uma área também destinada a proteger as cabeceiras dos principais córregos urbanos que nascem ali, exemplo do Vidoca, Cambuí, Putins, entre outros. Podemos ir? Com relação à zona urbana, a Prefeitura propõe, então, uma compartimentação desse perímetro urbano que nós falamos, em 3 áreas para a utilização urbana. A área em roxa, em que nós estamos propondo uma macrozona de consolidação, que é a área que envolve boa parte do platô central, do platô da Zona Sul, da região da Vila Industrial da Vista Verde Santana, que é uma área mais infraestruturada, que remanescem alguns vazios urbanos e que tem alguns bairros que vêm perdendo população. A exemplo aqui próprio do nosso lado, Monte Castelo, Vila Industrial, 31 de Março, são bairros que vêm perdendo população e que a tentativa é de criar uma renovação desses bairros e também atrair e fomentar a ocupação dos vazios que nós temos nessa área. Por isso, a consolidação. Na área amarela, que envolve grande parte da região leste e sudeste, e também a região da Urbanova, e ao norte lá de Alto Santana e as colinas da Vargem Grande, nós estamos propondo a macrozona de estruturação. São áreas que nós temos loteamentos regulares, distantes da malha urbana contínua. Nós temos loteamentos, os núcleos informais, que precisam ser regularizados, e muitos vazios urbanos. A intenção proposta pela Prefeitura é fomentar o parcelamento através do loteamento para que novos arruamentos aconteçam, na medida que os loteamentos aconteçam, áreas públicas, para que a gente possa organizar essa malha, por isso o termo estruturação. Na parte mais marrom, junto a Carvalho Pinto, é uma área que ao longo dos anos vem sofrendo uma periferização, uma aprovação de conjuntos habitacionais em áreas desprovidas de equipamentos públicos. Quando eu falo equipamento público, eu falo escola, UBS, creche, parques. Então, é uma área que, nesse momento, como nós temos muita terra ainda no amarelo e alguma terra para ser ocupada no roxo, a ideia é conter a ocupação, o adensamento populacional na ponta, evitar os conjuntos habitacionais, pelo menos nos próximos 10 anos, para que a gente não tenha aí uma população desprovida de serviços tão periférica da cidade, de uma região tão periférica. Junto à questão do plano do macrozoneamento, nós temos o que nós chamamos de elementos estruturadores. E nós então temos as áreas de desenvolvimento estratégico, as centralidades, a questão do plano de mobilidade e as áreas de interesse ambiental. Vou discorrê-las. Podemos ir? As áreas de desenvolvimento estratégico são aquelas áreas que envolvem a macroestrutura econômica da cidade. São áreas que alavancam a economia da cidade, ou elas já existem, outras estão perdendo vitalidade e outras têm potencial para acontecer. Então, quando a gente fala em áreas como o centro da cidade, que é uma área de comércio e serviço, a gente tem que trabalhar alguma diretriz para realmente fomentar mais ainda o comércio e serviço nessas áreas. Agora, quando a gente fala em Chácaras Reunidas, que, por exemplo, naquela região Dutra Limoeiro, é um bairro, é um loteamento industrial que vem perdendo vitalidade. Então, existem diretrizes para que a gente possa, junto com os empresários lá, fortalecer aquele parque industrial que vem perdendo pujança. Quando a gente fala em áreas potenciais, nós estamos falando, a exemplo, do Parque Tecnológico, lá, que é uma área que hoje reúne já não só empresas de base tecnológica, mas as universidades, nós prevemos moradias e novas empresas para que realmente a gente crie um ambiente que alavanque a economia de São José dos Campos, mas também ajude a estruturar parte da região leste. Vamos lá? Podemos ir? Aqui algumas fotos que mostram o exemplo. Eu estou meio ágil por causa do tempo. Vamos lá, por favor? As centralidades é uma outra proposta. A gente sabe que nós temos o centro da cidade e alguns subcentros. Então, quando a gente fala em subcentros, por exemplo, a região da Andrômeda, que tem um centro para a Zona Sul, que ele tem uma vitalidade, que ele proporciona acesso a serviços pelaquela população da região sul. Na Zona Norte, nós temos o bairro de Santana.
Nós temos, fora isso, nós temos aqui Jardim Paulista e Vila Industrial. Mas o que a gente pretende é disseminar novos subcentros. Então, que através de parâmetros específicos e de parâmetros de atratividade, a gente consiga fortalecer novas centralidades para que a gente consiga trazer população em algumas áreas da cidade que estão perdendo população. A exemplo ali que a gente tem, a região do Motorama, a região da Vila Industrial, a própria Santana, que vem perdendo população, e agregando em outras áreas a questão do comércio e serviço, fortalecimento de comércio e serviço, principalmente nas áreas mais periféricas da cidade. Novo Horizonte, Campos do São José, Putim, Eugênio de Melo e na região do Colonial. Vamos lá? Algumas fotos que retratam as centralidades, podemos seguir? Parques urbanos já era uma política do Plano Diretor 2006. Naquela ocasião, alguns parques foram implementados nos últimos 10 anos. Nós tivemos a expansão do Parque da Cidade, a aquisição do Vicentino Aranha, a implantação do parque, desapropriação e implantação do Parque Boa Vista, lá o Alberto Simões. Tivemos a implantação do Ribeirão Vermelho. Nós estamos propondo outros parques, principalmente nas regiões mais periféricas da cidade, né, na região, principalmente Novo Horizonte, Campos São José, Putim, a região do Pararangaba, que são áreas que hoje a população já tem uma população significativa e existe uma carência de lazer e recreação. E estamos propondo um grande parque junto ao Rio Paraíba do Sul, integrando o Parque Ribeirão Vermelho até a região do Alto da Ponte, buscando um parque que traga e devolva a identidade do Rio Paraíba do Sul para a cidade, né? A cidade vem dando costas para o Rio Paraíba do Sul, e lá você tem um contingente de áreas de preservação que possam ser incorporadas nesse parque, e a gente realmente resgatar como cidades como Piracicaba, que tem no seu Rio Piracicaba um valor, e você tem toda uma área de lazer e recreação voltada para esse rio, enquanto que nós ainda não temos. Então, isso faz parte da proposta. Podemos ver? Outra proposta é com relação à regularização fundiária. A Prefeitura reconheceu e identificou todos os núcleos informais existentes, que são aqueles chamados loteamentos irregulares, tanto em área urbana quanto em área rural. Aqueles que estão comprovadamente de interesse social na área urbana já estão nomeados como ZEIs. Aqueles que a Prefeitura ainda carece de informações, de cadastros, para ver se realmente, efetivamente, é de interesse social, porque quando a regularização é de interesse social, cabe à Prefeitura fazê-la. Quando ela é de interesse específico, por uma questão de renda das pessoas, cabe aos seus adquirentes de lotes. Então, a Prefeitura, na medida que esses outros que não estão reconhecidos como ZEIs, na medida que a Prefeitura tem os estudos de topográficos de cadastro social, ela vai nomeando como ZEIs. Isso vale tanto para aqueles que estão na zona urbana, quanto aqueles que estão na zona rural nomeados. Porque a Prefeitura também prevê a criação de bolsão urbana e zona rural para regularizá-los. É importante destacar que foi incorporado na proposta do plano diretor, após as discussões públicas, a previsão de um plano municipal de regularização fundiária para dar sequência na regularização do município. Podemos ver? Também, para a gente poder trabalhar com política urbana, é necessário regulamentar alguns instrumentos que nós temos no Estatuto da Cidade. São fundamentais. Eles estão aí desde 2001 e a gente ainda não conseguiu atuar com eles na cidade. Então, desta vez, nós estamos propondo a regulamentá-los. No combate ao alto custo da terra, a periferização da cidade, como eu falei. Essa periferização ela causa um descompasso entre oferta de população. Você tem muita população em locais que tem pouco serviço. A descontinuidade da malha, quem vai para o Campos do São José, quem vai para o Putim, quem vai para o Novo Horizonte, passa por muitos vazios. Então, a população ela está o quê? Está ilhada em muitos pontos. A gente precisa sanar esse problema, fazer com que a ocupação parta do centro para a periferia, não do centro na periferia, e criar essa lacuna que nós temos em algumas regiões da cidade. Para isso, os instrumentos. Uma série de instrumentos, a gente vai estar destacando aqui nesse momento, que para aplicar os instrumentos, pode seguir, Marcelo, por favor. A gente precisa mudar a política do coeficiente da cidade. Isso aqui é matéria para zoneamento, que a gente já está introduzindo no plano diretor, que é o seguinte: para que você trabalhe no combate ao alto custo da terra, a primeira medida para a Prefeitura no plano diretor foi equalizar o coeficiente de aproveitamento. O coeficiente de aproveitamento é um fator que multiplica a área construída de um terreno. Se você tem um terreno de 1.000 metros quadrados, se o seu coeficiente for 2, você pode fazer 2.000 metros quadrados de construção. Se for 3.000 metros quadrados. Nós estamos propondo que esse coeficiente básico seja igual para a cidade toda, para que a Prefeitura, ela própria, não crie uma valorização por um potencial construtivo. Então, nós estamos propondo o 1.3, que permite a construção de todas as residências, sem problema nenhum, e muitos outros serviços e comércios. Na verdade, a gente está tratando da discussão da verticalização da cidade. Vamos lá? A partir desse coeficiente básico de 1.3,
aonde as áreas em que poderão verticalizar na cidade, que não, a prefeitura não está inovando em área nenhuma, a gente está mantendo, vai trabalhar com a verticalização exatamente nas zonas que já são verticalizáveis hoje na cidade, as áreas que não são verticalizáveis não estão entrando aqui. Então, as centralidades propostas, tanto na macrozona de consolidação quanto na macrozona de estruturação, o empreendedor poderá, a partir de um potencial 1.3, hoje ele tem 3, hoje ele tem o 3 gratuito, ele vai ter 1.3 gratuito e ele vai adquirir a diferença. Essa diferença que ele adquirir, esse recurso financeiro vai para um fundo municipal, pode passar, Marcelo, por favor, que vai para um fundo municipal, esse dinheiro vai ser aplicado prioritariamente nos programas habitacionais e em outras áreas da cidade, como mobilidade, equipamentos urbanos, patrimônio cultural. Outro instrumento que é fundamental na discussão do plano diretor, além da outorga onerosa, é a transferência do potencial construtivo. Esse aqui é o seguinte: se um proprietário tiver uma área impossibilitada de usar por uma questão de patrimônio histórico, cultural, paisagístico, ou por uma restrição ambiental, ele poderá vender aquele 1.3 que ele tem no mercado e com a obrigação de preservar esse imóvel nas condições que ele se encontra. Agora, esse instrumento só funciona se a outorga funcionar. Ele é atrelado à outorga. Se eu não tiver um coeficiente básico na cidade, a política de um coeficiente adicional, através da outorga, eu não consigo aplicar a transferência. Por isso que uma coisa está na sequência da outra. Podemos ir? Outro instrumento que é obrigatório na cidade, que nós temos que regulamentar com muita rapidez, é o PEUC, que a gente fala, é o parcelamento, edificação, utilização compulsória. Muitas vezes nós temos terrenos na cidade, principalmente na macrozona de consolidação, terrenos vazios que estão há muitos anos lá sem ser ocupados. Então, esses terrenos, através da política do PEUC e do IPTU progressivo, a prefeitura dá um tempo para aquele proprietário ocupar esse terreno ou empreender, e se esse terreno não for empreendido, a alíquota do IPTU vai subindo. Acho que meu tempo esgotou. Tem mais 5? Tá ok. Vamos lá. Acompanha ainda essa proposta do plano diretor, entre outras políticas, um sistema municipal de acompanhamento e controle, né, para a questão da participação popular e o controle do plano diretor, da sua implementação nos próximos 10 anos, né? Podemos seguir? E uma série de diretrizes setoriais que o plano diretor, na verdade, ele é um documento que ele organiza territorialmente a cidade, mas acompanha ele uma série de diretrizes. Então, a gente tem as diretrizes de educação, saúde, assistência social, esportes, meio ambiente, cultura, desenvolvimento econômico, né, macrodrenagem. E é importante destacar que o plano de mobilidade, apesar de que a mobilidade não está mencionada aí, porque o plano de mobilidade ele é recente, ele foi aprovado em 2016 nessa cidade, então a prefeitura respeita o pacto social desse plano. Isso, a única coisa que nós estamos fazendo é um aperfeiçoamento no planejamento viário deste plano. Obrigado, eu acho que era o que eu tinha para falar. Gostaríamos de registrar a presença da vereadora Amélia Naomi, da vereadora Renata Paiva, do vereador Walter Hayashi, presidente da Comissão de Planejamento Urbano, Obras e Transporte desta edilidade, e do vereador José Dimas. Teremos agora a manifestação dos cidadãos inscritos. Esclarecemos que, conforme ato da mesa número 33/2018, cada manifestante terá 2 minutos para se pronunciar. Primeiro inscrito, Lincoln Delgado, cidadão. Tá, agora está com som. Boa noite à mesa, boa noite, vereador Juvenil, secretário Manara e demais. Boa noite a todos os cidadãos aqui. Sou Lincoln Delgado, eu participo de alguns conselhos gestores aqui em São José dos Campos, com destaque aí Conselho Municipal de Meio Ambiente, São Francisco Xavier também, e tive a oportunidade nesses últimos 2 anos de participar de um conselho específico para o plano diretor de São José dos Campos.
já desde a gestão passada, a gestão Carlinhos, reuniões, dezenas delas, e com um debate interessante que coloca dentro do Conselho a academia, como ITA, Univap, a entidade de classe, Sociedade de Amigos de Bairro, ou seja, democratizando, então, essa questão da participação da população, mas dentro de um conselho que definiu a regra do jogo. Eu poderia destacar alguns pontos positivos do plano diretor. Por exemplo, viu pela primeira vez em muitos e muitos anos a zona rural, né? A zona rural com zoneamentos específicos, mapeamento dos bairros e dos loteamentos irregulares, para que eles possam, de acordo com a Lei 13.465, serem regularizados. Um cidadão não pode ser um cidadão de segunda linha, tem que ser incorporado dentro do município. Destaque também uma unidade de conservação a ser criada na Zona Leste, vários parques urbanos desenhados, espero que, obviamente, eles saiam do papel, e afirmo que é o terceiro plano diretor que eu participo. Obviamente que tem críticas a esse plano, outorga onerosa é algo que não houve um grande consenso de boa parte da sociedade civil, mas o governo, por assim dizer, resolveu colocar dentro do plano diretor. Pois bem, o terceiro plano diretor que eu participo, e eu afirmo e reafirmo que foi o mais democrático de todos os planos diretores que eu tive a oportunidade de participar. Então, estou dando aqui só um testemunho, né, dessas centenas de reuniões que tivemos, participei de dezenas delas, e afirmo que a gente deve seguir em frente com isso. Tá bom, vereador? Maria Lúcia Fonseca Garcia, Movimento Defendem São José. Informando a todos os inscritos que o tempo está aqui, tá bom? Muda Brasil. Hoje vamos fazer um teste dessa mudança, porque a gente ouviu essa frase com uma frequência muito grande nos últimos dias. O movimento Defendem São José veio acompanhando a elaboração desse plano diretor desde o começo. Durante esse tempo, fez críticas, cobranças, estudos, tudo na tentativa de trazer o planejamento urbano, de fato, para a realidade de São José dos Campos. Durante o nosso trabalho no Conselho Gestor, sofremos toda sorte de pressão, intimidações, acusações de partidarismo, fizeram até discursos para colocar o funcionário da prefeitura contra a nossa instituição. No fim, abandonamos o Conselho Gestor. Sua composição, assim como os demais conselhos, garante a vitória da Prefeitura sobre a população em todas as demandas. Os membros da sociedade civil e da academia servem apenas para dar uma fachada de democracia aos trabalhos. Mas, de lá para cá, teve o Muda Brasil. E eu vim aqui hoje afirmar que a Câmara Municipal recebeu provas suficientes de que o projeto enviado para votação tem vícios de origem, o que o torna passível de questionamentos. Insegurança jurídica afasta investimentos. Falta de investimento acaba com os empregos. Não vemos vantagem em aprovar a toque de caixa uma lei que ameaça a criação de empregos e afugenta o investidor. Muitas vezes é preciso recuar para avançar. Rejeitem o PLC 21 de 2018, enviado pelo Executivo para que se possa fazer um projeto de lei fruto dos anseios da população que os senhores representam. Tempo esgotado. Gostaríamos de registrar a presença do vereador Wagner Balieiro. Próximo inscrito, Cosme Vitor, Associação de Favelas. Boa noite, né? Boa noite ao Juvenil, ao secretário, aos companheiros aqui. 3 minutos, 2 minutos falar,
Você vê como é que é tão democrático assim, né? E a gente veio aqui, seu Davi está ali, levanta seu Davi, e a gente queria aproveitar também passar o abaixo-assinado do cerco que nós estamos sofrendo no Banhado, que não se discute no plano diretor. Não se discute para onde vão essas famílias, não se discute as grandes vias que estão fazendo em São José dos Campos. A gente está vendo aquela via lá, a via Jaguari, que não foi discutido, a ponte estaiada não foi discutida, a via Cambuí não foi discutida, e nós estamos discutindo o plano diretor. Então, nós estamos, hoje, ali na Chácara Havaí, aquela região, foram 25 intimidando o povo, para o povo sair no tal do aluguel, o cheque de despejo da Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Para onde vão esse povo? Quem vai continuar bancando esses aluguéis sociais que a Prefeitura está fazendo contra o povo? Vai lá no Banhado, arranca tudo e cuidar. As melhores casas, estão tirando as casas lá para dar a impressão que só tem barraco dele lá embaixo no Banhado. Vai lá em cima, na zona norte, o que se vê lá é o seguinte, é simplesmente a pessoa sai da sua casa, recebe R$ 2.700 para demolir sua própria casa, que é um absurdo, onde já se vê você quebrar sua própria casa, imagina. E depois, mais 2.000 para mudança, mas só que o lixo fica lá. E a Prefeitura pagando por mês, certo? O doutor Jair aqui pode nos ajudar, mais de 100 mil de multa, para manter o quê? Manter um status, porque quer passar a avenida ali, e nós, os moradores pobres, atrapalha essa visão bonita de São José dos Campos, né? Então, nós viemos aqui hoje, Juvenil, e dizer para o senhor, como é que nós vamos discutir um plano, se essa população, que é só a maioria que está aqui, pode ver, todos dos movimentos populares estão aqui hoje, eles não têm voo, para onde nós vamos? Vamos arrancar as escada, para onde nós vamos? Se não tem no plano diretor, vai ter aonde? Conclua. Tá bom? Não, e outra coisa, sargento, vai devagar. Então, outra coisa também, companheiros, é o seguinte, é um absurdo. Próximo inscrito, Célia Aparecida de Souza, Movimento da Infância. Meu nome é Célia, eu sou conselheira tutelar e quero trazer presente novamente uma das nossas reivindicações, que é a criação do 3º ou 4º Conselho Tutelar em São José. Nós estamos perdendo para todos os municípios brasileiros nesse sentido, porque a cada 100 mil habitantes nós deveríamos ter um conselho tutelar. Em São José nós temos um para 400 mil habitantes. E mesmo trabalhando 48 ou 50 horas semanais, nós não estamos dando conta de atuar com plenitude e eficácia em todos os casos, apesar de ontem vocês terem visto que prendemos um professor pedófilo, graças à atuação do Conselho Tutelar. Mas poderíamos fazer muito mais se a gente tivesse o 3º ou o 4º Conselho Tutelar em São José dos Campos. Próximo inscrito, Paulo Romano, cidadão. Boa noite a todos e a todas. Eu vou discordar de pronto das palavras iniciais do nobre vereador Juvenil e do conselheiro do gestor Lincoln Delgado, né? Porque falar em democracia e vir fazer defesa veemente de um processo que foi muito longe de ser democrático. Ele pode ter sido participativo em número de escutas, mas democracia que eu conheça é aquele que, se a população delibera, debate e decide, e não os técnicos da prefeitura. E defendendo interesses que a gente nunca sabe de quem. Então, só para saber, aqui tem capítulos com emenda para, de fato, tratar de habitação social, regularização fundiária e ZEIS, que só nessa tabela aqui tem mais de 150 assinaturas. Pergunta o que as 3 comissões da Câmara dos Vereadores fez. Rejeitou a proposta popular. Então, não tem escuta do que a população quer. São 100 mil habitantes que precisam de regulação fundiária e nós demos assessoria para fazer uma emenda com capítulos, criando ZEIS, as ZEIS que estão no mapa da lei de zoneamento e não essas que desapareceram agora, política
plano de regularização fundiária. Então, assim, eu vou continuar afirmando, este plano diretor criou um simulacro de participação. 10 segundos Esta para participação concluir. não é de verdade. E podem vir defender aqui que foi o mais democrático, e talvez essa seja a referência que algumas pessoas têm de democracia, não é a minha. Próximo inscrito, Jairo Salvador de Souza, Defensoria Pública. Vamos lá dar uma de locutor de corrida de cavalo. É com muita tristeza que eu venho aqui me manifestar publicamente, apenas para deixar registrado, porque a minha fala aqui, como a fala de qualquer um aqui, não vai mudar em nada, que o projeto já está aprovado, já está da forma que veio, ele vai ser aprovado. Então, a gente não tem oportunidade realmente de influenciar na decisão dos vereadores. Infelizmente, mas o nome desses vereadores, dessas comissões que rejeitaram o projeto, vai ser muito bem lembrado em todos esses bairros, né? Deixar isso bem claro. E dizer que há uma menção, há um plano de regularização fundiária, só que essa menção é um plano de discurso, é uma coisa para ficar no papel. Porque a gente colocou todo o roteiro de como fazer um plano, um programa municipal de regularização fundiária e foi ignorado. Né? Nós pegamos técnicos do ITA, técnicos da Univap, técnicos da Universidade de São Paulo, pegamos técnicos da Universidade Federal da Bahia, elaboramos um plano e apresentamos aqui, foi jogado no lixo. Jogado no lixo. Horas e horas, centenas, milhares de horas até de trabalho, de reuniões nos bairros, de mobilização, fazendo a população acreditar que ela teria condições de influenciar na decisão, e isso foi tudo jogado no lixo. Não tem problema. O problema é que o plano é um pacto. É um pacto. E se apostou no conflito. A Câmara, a Prefeitura apostou no conflito. E vai ter o conflito. Nós vamos passar 10 anos brigando quando a gente poderia resolver isso pacificamente aqui. Então, vai ser tudo judicializado, um vai por bem, vai por mal. Então, deixando isso bem claro, a cidade vai virar um inferno com esse plano. Próximo inscrito, Samuel Gomes, Associação dos Amigos de Bairro, Esplanada e Adjacências. Boa noite a todos, meu nome é Samuel Gomes, sou presidente da ABA e gostaria de rapidamente pontuar alguns itens importantes. Segundo o Estatuto das Cidades, os poderes executivo e legislativos têm o dever de garantir a participação popular na formulação e execução das matérias relacionadas ao planejamento urbano. Também cabe aos poderes executivo e legislativo a promoção de audiências públicas e debate. Pelo baixo acolhimento das propostas feitas pela população, podemos afirmar que foi negada a participação popular na elaboração do projeto do plano diretor. Também não houve debates. Quem decidiu que a cidade deve ser verticalizada? Quem decidiu que o Parque Rio Paraíba, ao invés de salvar o Bosque Betânia? Quem decidiu que seria aplicada a outorga onerosa? Quem decidiu como que seria importante focar nas questões de saúde, segurança, educação e emprego? Cabia ao poder público, com o uso da técnica, nos mostrar opções possíveis e viáveis, mas não tivemos opções. Nos trouxeram a única opção nela que contemplaram nossos anseios. Das residências da ABA, apenas 2 foram acolhidas, e essas 2 representantes da correção do erro técnico da Prefeitura na qualificação de 2 trechos da via dentro da esplanada. Na prática, o acolhimento de nossas demandas foram totalmente zero, assim como outros bairros, talvez. Pelo não acolhimento da nossa demanda e pela ausência de debate sobre a cidade que queremos, venho solicitar a todos os vereadores que rejeitam o projeto da Lei PLC 21/2018, por ele não estar respeitando os preceitos da participação popular, que não é garantido pelo Estatuto das Cidades. Ainda há tempo dos senhores vereadores impedirem uma reedição do triste evento que aconteceu com a Lei 428/2010, que sofreu um processo do ADIM com a responsabilização dos agentes públicos envolvidos. Obrigado e espero que o poder público acorde. Próximo inscrito, Bianca Sampaio, Associação do Bairro Esplanada. Boa noite, meu nome é Bianca Sampaio, eu sou arquiteta e urbanista. Eu venho pedir aos senhores vereadores, que aliás nem estão aqui, onde eles estão, né? Se tem 3 aqui, é muito, sempre os mesmos, aliás, né? 3, 4, poxa, né? De 20, vamos lá.
Venho pedir aos senhores que atendam à solicitação da população de barrar esse plano diretor, porque as nossas propostas sequer foram levadas em consideração para a elaboração do mesmo. Aliás, esse plano foi elaborado de forma unilateral e sem estudos técnicos que justifiquem ou autorizem a sua implementação. E eu lembro ainda que foi inteiramente rejeitado pela população, por engenheiros, arquitetos, urbanistas, ambientalistas e demais especialistas na área. Isso sem falar, obviamente, na própria população, né, que deu as suas sugestões. O que ele está buscando, esse plano diretor apresentado, é o adensamento da cidade, sobrecarregando, vocês ouviram aqui, sobrecarregando a infraestrutura já existente, e, como sempre, as periferias vão ficar à própria sorte, né, sem a infraestrutura devida. Porque, sem dúvida, é mais barato e tem menor risco para as construtoras, né? Porque são as construtoras que têm que ser beneficiadas. Investe-se milhões numa ponte estaiada, que é um dinheiro que é nosso e que, aliás, a gente nem tem, que teve que pegar emprestado. E, enquanto isso, tem muita gente que não tem água tratada na cidade. E isso, logo, São José dos Campos, que poderia ser um exemplo de cidade que cresce com sustentabilidade, com qualidade de vida. Mas não, vai ser só mais uma cidade brasileira poluída, com trânsito caótico e com vários problemas de infraestrutura. De que lado esses vereadores estão? A população está atenta, ninguém aqui é idiota. A gente sabe exatamente quem são os 17. Para concluir. A gente sabe quem são os 17 que votaram a favor dos cargos comissionados. A gente sabe quem são. E saberemos mais uma vez quem é que está com a população e quem não está. E daqui a 2 anos eles vão pedir. Próximo inscrito, André Luiz da Silva Cabral, Associação de Moradores Parque Nova Esperança. Boa noite, presidente Juvenil. Boa noite, secretário Manara. Boa noite, Oswaldo. Boa noite, vereadora Renata. Em nome da Renata, eu cumprimento todos os parlamentares e autoridades aqui presentes. E o meu boa noite a todo o movimento popular aqui, que está aqui presente. Parabéns a vocês. É só na luta que a gente conquista mesmo. Bom, eu quero fazer aqui, né, um comentário em cima, onde, no passado, breve agora, nós tivemos aqui numa audiência sobre a lei orçamentária, né, aonde a gente colocou, né, a preocupação, nesses 2 anos de mandato, do retrocesso que teve a retirada da Secretaria de Regularização Fundiária. E a gente percorrendo os bairros, a gente vê, infelizmente, né, o abandono que está e o sofrimento dessas pessoas. E agora a preocupação é maior porque aquilo foi na lei orçamentária para 2019 e foi aprovado no dia de ontem. Agora a preocupação é que é um planejamento, o plano diretor é um planejamento para 10 anos. 10 anos. São 147 bairros regulares citados na lista do plano diretor, onde 52 entra como ZEIS 1. Né? A preocupação é o seguinte, existe a lei 13.465 de 2017, que ela foi feita para simplificar a regularização fundiária. Então, a gente vê que houve um pouco assim de falta de boa vontade de colocar os 147 bairros já como ZEIS 1, assim colocando no plano diretor que planeja a cidade durante 10 anos, né, como todos fosse contemplado. Então, a minha pergunta é para o secretário Manara, para o presidente, né, para que esclareça aqui, todos nós aqui, né, qual que é a prioridade sobre a regularização fundiária, sendo que o status de secretaria foi tirada e ela não tem orçamento próprio hoje na nossa cidade, porque o povo merece uma explicação. Próxima inscrita, Flávia Rosa de Almeida Prado, Somos Parque Betânia. Boa noite a todos. Eu sou Flávia, integro o movimento Somos Parque Betânia. Eu vim aqui falar sucintamente que o vereador Maninho 100% opinou pela rejeição da emenda que pedia a inclusão do bosque, conhecido como Bosque da Betânia, porque, no entender do vereador, a área se tratava de uma área particular onde há litígio judicial em tramitação. Na verdade, o litígio judicial que existe é contra o ato
da CETESB, o ato onde se apura eventual irregularidade na concessão de autorização de supressão da vegetação e autorização de instalação do estacionamento. Então, na verdade, a área não está sob júdice. O que se discute nesse mandado de segurança é a legalidade do ato. Então, por essa razão, a gente entende que não deveria ter havido a rejeição sob esse fundamento. E também porque existe em andamento um inquérito civil, que ainda é um inquérito e, muitas vezes, o inquérito não necessariamente vai virar uma ação judicial. Portanto, não existe essa judicialização que o vereador entendeu. É só isso. Próximo inscrito, David Moraes, Jardim do Banhado. Boa noite a todos e a todas, boa noite à mesa. Nós estamos aqui fazendo uma reivindicação que vocês vejam bem. Nós ali no Banhado somos muito criticados pela prefeitura, certo? De São José dos Campos. Inclusive, vocês vejam bem, fizeram o que eles causaram nós fazer, é parar São José dos Campos, coisa que nem os bairros aí tiveram essa condição de fazer, nós fizemos. Por quê? A prefeitura e muitos dos vereadores que estão aqui só sabem lembrar do Banhado na hora da eleição, na hora de pedir votos. Chegar na hora, eles esquecem, então são os primeiros a votar contra nós, moradores do Banhado. Eles têm que saber que o Banhado é um patrimônio histórico de São José dos Campos. Somos nós, moradores que estamos ali, que estamos fortalecendo a veia do pulmão de São José dos Campos. Porque essa linda mata que vocês veem ali no Banhado, somos nós que cultivamos aquilo ali. E nós queremos que seja regularizado já o Banhado para nós. Nós queremos regularização já, não só o Banhado, como vários bairros que estão sofrendo as mesmas ameaças pela prefeitura. Chácara Canidu, Rio Comprido. Para que está fazendo tanto viaduto, tanta estrada em São José dos Campos? Tem que lembrar que quem construiu São José dos Campos somos nós pobres, nós que trabalhamos para os grandes empresários de São José dos Campos. Tem muitos vereadores que não conhecem São José dos Campos, veio de fora. Até os prefeitos mesmo que estão dentro de São José dos Campos são prefeitos de fora. Então, o meu apelo é esse. E peço para vocês colaborar com a gente sobre a assinatura do abaixo-assinado que nós estamos fazendo aí. Próximo inscrito, Elaine Lopes da Silva, Associação de Amigos de Bairro do Banhado. Boa noite a todos. Eu gostaria de dizer que eu moro no Banhado há 35 anos, eu sou nascida e criada no Banhado, mas a minha família vem de 1945 e a prefeitura insiste em dizer que nós estamos invadindo o Banhado. Eu nunca ouvi falar de uma invasão de 100 anos, mas tá bom. E sobre o meio ambiente, que somos nós que estamos ali protegendo, e somos nós que plantamos aquelas árvores que vocês veem, aquela linda natureza, quem criamos somos nós. E não somos contra o Parque Banhado, como diz a prefeitura, não, muito pelo contrário. Nós aceitamos o parque desde que a gente esteja junto, a comunidade integrada ao parque. Porque se somos nós que criamos, nada mais justo que continuamos ali, né? Com o parque, somos contra a via. E sobre a última reunião que a gente foi criminalizado, chegamos a quase ser expulsos pelo Tarzan, que a gente chegou para participar de uma reunião aberta com os moradores do centro, que nós também somos moradores do centro, e fomos criminalizados. Foi perguntado aos outros se eles se sentiam à vontade com os moradores lá de baixo. Não somos moradores lá de baixo, somos moradores do Jardim Nova Esperança, Banhado, e com muito orgulho. A gente quer regularização do Banhado, que existe há 100 anos, e já que quer tirar o Banhado, por que não tira o Esplanada do Sol, que está dentro do Banhado? Por quê? Porque somos pobres? É a criminalização da pobreza? Já que quer tirar o Banhado, tira também o Esplanada do Sol. É nada mais justo. Se nós estamos ali ofendendo o meio ambiente, eles também estão. Não só ele, como vários condomínios de luxo que ali também estão. Mas não, quer tirar só o Banhado. 10 segundos não para vamos concluir. sair e queremos regularização e vamos lutar pelo nosso direito até o fim. E o fim é regularização já. Próximo inscrito, Gabriel Alves da Silva Júnior, Conselho Gestor do Plano Diretor.
Boa noite a todos e a todos. Vamos no VaptVupt aí, né? A primeira questão que eu gostaria de registrar, como membro do Conselho Gestor pelos Movimentos Populares, é que esse Conselho Gestor não discutiu o conteúdo técnico, nenhum momento, nenhuma diretriz foi discutido perante o Conselho Gestor. O que foi discutido foi simplesmente as metodologias de encaminhamento de discussões dos fóruns e das audiências públicas. Inclusive, não houve audiência pública devolutiva depois de ser aberta às sugestões das audiências. Isso é uma violação das formalidades previstas no Estatuto da Cidade. Uma outra questão, não houve um balanço do plano de 2006. Olha, se você está revisando um plano, você tem que, a partir do momento, fazer um balanço de 2006. Há uma ausência de documentos técnicos essenciais para o início da discussão desse plano, que não foi feito. O plano de macrodenagem, o estudo de capacidade de suporte de infraestrutura, o inventário ambiental, o mapa de microclima, ou seja, esse plano diretor, a base dele não está elencada tecnicamente. Também não tem o cadastro técnico multifinalitário, que diz aonde como que estão a ocupação em São José dos Campos. Com relação ao plano de mobilidade urbana, não foi discutido cenários com outros modais, rodoviário, metroviário, ferroviário. Os planos específicos que foram incluídos, a toque de caixa, educação, estão excluindo uma diretriz que, no plano municipal de 2015, previa-se erradicar o analfabetismo até 2021. E aqui está colocando reduzir, sem passar pelo Conselho Municipal de Educação, sem passar as diretrizes da saúde. Próximo inscrito, Paulo Henrique de Souza, Associação de Moradores Vila Monte Rei. Boa noite, Brava, presidente Juninho, a todos presentes. Manara, eu vim aqui reforçar o que eu tenho ultimamente pedindo nas audiências que eu tenho participado. A gente sabe que hoje a região do Cajuru, especificamente o bairro do Serrote, que é um bairro que é muito antigo, tem mais de 100 anos, que infelizmente foi muito esquecido pelo poder público do passado, a gente sabe. Eu, como liderança lá do Monte Rei, represento o Serrote. Eu sei o transtorno que aquela comunidade passou. Então, eu venho aqui para reivindicar que se implante, Juvenil, uma clínica leste na região do Caju, que se implante um PEV para a nossa região, uma casa de cultura, que os nossos jovens precisam de atividade, ocupar o seu tempo. E também um polo esportivo, porque a região do Caju é a região que mais está crescendo. Hoje sabemos que tem muita obra na região nossa, entendeu? Muitos empreendimentos chegando lá, e hoje mais 2 empreendimentos para lá. Então, acredito que nós necessitamos urgente. A gente sabe que a gente está aqui para dar sugestão, não criticar. Sabemos que é um começo do governo, sabemos as dificuldades que o governo está, mas sabemos que o transtorno que nós passamos. E também pedir, presidente, que você leve para o Paulo Guimarães uma solução para a questão da Eco do Campo Sé, mobilidade. Outra questão que a gestão passada deixou para a gente, que a gente sofreu. E quem mora no Serrote, quem mora no Monte Rei, sabe o que eu estou falando. E sofremos muito. Eu posso falar? Eu posso falar? Eu posso falar? Eu posso falar, vereadora? Então tá bom. Então, eu sou presidente da SAD do Monte Rei, represento o Monte Rei e o Serrote, o bairro que mais foi largado por vocês. Então, precisamos, sim, que ser olhado para aquela região, Janil, uma região que está... Gostaríamos de registrar a presença da vereadora Dulce Rita, presidente da Comissão Permanente de Economia, Finanças e Orçamento desta Casa. Próximo inscrito, Gilson Machado, Associação Águas de Canindu 1 e 2 e Havaí. Boa noite a todos. Os presentes aqui, autoridades aqui. Represento o prefeito, representa os vereadores que não estão presentes aqui, né? E eu gostaria de falar com os amados aqui presentes o seguinte: nós fizemos o dever de casa.
participamos das oficinas, nos manifestamos, fizemos o nosso dever como cidadão, tirando o nosso tempo, deixamos a nossa família em casa, fomos lá, nos envolvemos para que o plano diretor atendesse toda a necessidade da cidade por completo. Isso aí foi feito. A prefeitura, né, chegou e fez a proposta dela, deixando o quê? Toda a proposta nossa das oficinas fora. E mais ainda, e sem dar nenhum parecer para todo mundo que participou, porque pegou nome, pegou telefone, pegou RG, pegou CPF, pegou endereço, pegou tudo. E sem dar um parecer para cada cidadão que esteve participando das oficinas. Agora eu coloco aqui para a Casa de Leis aqui. Está na mão de vocês. Cumpra o exemplo de Jacareí. Barre esse plano diretor aí, porque nós estamos alicerçados de informações e conhecimento para a gente fazer aquilo que o doutor Jair falou da cidade. Então, tenha hombridade com a cidade, respeite o cidadão joseense. Essa Casa de Lei tem que respeitar a cidade. Então, está na mão de vocês, vereadores. Os outros que estão ausentes, leva um recado para eles. Ó, vamos vetar isso aqui, porque senão vai ficar difícil para vocês. Para vocês. Para nós já está difícil, já faz tempo, não é de hoje. Faz tempo que a gente está sofrendo. Faz tempo que os loteamentos clandestinos, irregulares, estão sofrendo. 10 segundos sem para água, concluir. sem luz, sem dignidade, sem CEP, sem nada. Sem nada. Faz tempo que a gente está sofrendo. Então, para a gente fazer vocês sofrer um pouquinho conosco, não custa nada. Não é verdade? Próxima inscrita, Rita Donizete de Cássia, Associação Vila São Mateus. Bom, boa noite a todos aqui presentes, né? Manara, mais uma vez, estamos aqui pedindo mais uma vez a consideração que não está sendo feita, né? A gente vai lembrar dos vereadores, sim, tá? Todos, como a moça falou, nós sabemos muito bem quem são os vereadores que vetaram as emendas. Nós vamos lembrar. Essas emendas, eu acho que foi uma falta de educação e uma falta de consideração com a população, porque elas não foram elaboradas por moradores, elas foram elaboradas por autoridades. Ou seja, ela teve pessoas que entendem do assunto. Agora, o que vocês fizeram? Ouviram, achar que simplesmente uma sugestão, ouviram, lógico, não estou passando por aquilo. Vocês só colocaram como sugestão e nem aceitaram as emendas. Coloca lá que ouviu a população. Se as audiências for só para isso, então eu não sei que tipo de audiência, que para nós não teve valor nenhum. A gente colocou, como o Gilson falou, a gente largou família, sai do trabalho, vai direto, isso, aquilo. E o que aconteceu? Não foram aceitas. Nós estávamos com esperança, com expectativa que os vereadores e os demais que fazem parte, né, da atual administração entendessem o povo. Porque aí ela está sabendo, está próximo da população para saber a necessidade do povo. E o que aconteceu? Vocês não aceitaram. Nós estamos aqui mais uma vez pedindo, mais uma vez, ainda com um pouco de esperança, esperamos que vocês voltem atrás, porque senão de que adiantou o plano diretor? Que não é vocês que vão ficar 10 anos passando o que está acontecendo. Não está legal. Será que hoje vocês vão entender? Vão pôr cabeça no travesseiro e vão pensar um pouco na população? Ou vai deixar correr como está? Eu acho que isso daí serve também para os vereadores, porque daqui 2 anos, vocês podem ter certeza que nós, como presidente de bairro, nós vamos, sim, divulgar tudo que nós passamos. Próximo inscrito, o senhor Oswaldo Soares, Sabe Alto da Ponte. Boa noite a todos, a todas. Os 2 minutinhos ali voam, né? Então, eu queria dizer o seguinte, eu vou sair um pouquinho aqui, pedir licença aí para a mesa, para sair um pouquinho fora do protocolo aí, mas antes eu queria lembrar e me dirigir ao José Dimas Pereira, que está ali, que é o vereador aí do PSDB, a indicação 1895, que se trata da cobertura do palco do Centro Comunitário do Alto da Ponte, de março desse ano. Nós, esportistas, o pessoal lá do sertanejo e o pessoal que utiliza também, né, todos lá que praticam o seu esporte lá no Alto da Ponte, estão aguardando a cobertura desse palco. Eu espero que, pelo menos no primeiro semestre do ano que vem, possamos realizar isso, porque não é uma obra de 200, 500, 1 milhão.
É uma obra de 100 mil reais, 80 mil reais. E dinheiro para isso tem, né? Não vai precisar fazer vaquinha no bairro para cobrir um palco daquele, não é possível, né? E eu queria dizer o seguinte, saindo um pouquinho do protocolo aqui, ontem assistindo a TV Câmara, tive conhecimento de um assunto levantado pela vereadora Renata Paiva sobre atividade delegada. Vocês vão falar, mas o que tem a ver com o plano diretor? Não tem nada a ver realmente. Só que tem a ver com todos, se trata de segurança. Hoje eu sou bem ligado à segurança, acompanho um pouco, então eu posso falar. Diminuir a verba para atividade delegada em São José Juvenil Silvério, presidente da Câmara, aí até o momento, é vergonhoso. Se acontecer isso, nós do Conseg, eu não sou do Conseg, ô Código, você já falou, dá licença. Então, 2 minutinhos, você tá bom demais. Então, a verdade é a seguinte, se diminuir essa verba do Conseg, nós do Conseg Norte, e eu vou procurar os outros Consegs e vamos nos pronunciar 10 segundos sobre isso. para concluir. Porque isso não é possível. Tá? Tem dinheiro para isso, e se não pode manter o mesmo valor, não diminua, porque a segurança está precária em toda a região. Bom, obrigado. Próximo inscrito, Geraldo Jean Francis Sabe Esplanada. Próximo inscrito, Geraldo Jean Francis Sabe Esplanada. Boa noite a todos. Meu nome é Geraldo Banon, eu sou vice-presidente da Associação Amigos do Bairro Esplanada. Eu queria fazer um pequeno histórico rapidinho. A participação dos moradores da região do Esplanada foi expressiva em todas as reuniões públicas sobre o plano diretor. Nos fóruns, os moradores fizeram 12 sugestões para o plano diretor. Das 12, 10 foram rejeitadas. As audiências públicas de setembro revelaram que a frustração quanto ao resultado da participação popular é de toda a cidade. Segundo uma análise feita pela associação, apenas 0,5% das sugestões foram acolhidas. Por sua vez, a prefeitura anunciou, sem prova, que 27% das sugestões foram acatadas. Para que a verdade seja elucidada, é de suma importância que a Câmara esclareça, junto à Prefeitura, qual foi o real grau de aproveitamento da participação popular na revisão do plano diretor. Em 8 de novembro, a associação encaminhou à presidência da Câmara um ofício solicitando este esclarecimento. Dia 19, a associação fez a mesma coisa, junto com as comissões permanentes de Planejamento e Justiça. Gostaríamos de saber se a Câmara... 10 segundos para concluir. Gostaríamos de saber se a Câmara vai esclarecer a dúvida levantada pela associação e se as comissões vão se reunir com a nossa associação sobre esse assunto. Próximo é inscrito, David Araújo, Diretório Acadêmico da Faculdade de Administração Pública, Polo São José dos Campos. Bom, boa noite a todos. Primeiro eu vou chamar a atenção da vereadora Amélia, que é ele que paga o seu salário, ele tem total direito de falar e não de você. Quando for a tua vez, você vem aqui e fale, tá bom? Boa noite aos demais. Eu queria chamar a atenção de um ponto que nós estamos debatendo aqui, um plano para 10 anos, mas sequer conseguimos planejar o ano que vem, né? Onde foi destinado apenas 10 milhões para reformas na saúde, e sendo que esse ano a Prefeitura destinou 32 milhões para trocar lâmpadas. Desde fevereiro não conseguiram terminar ainda. Como é que nós estamos planejando 10 anos se nós não estamos conseguindo compreender 6 meses? Então, nós temos hoje, em São José dos Campos, 600 moradores de rua, e provavelmente teremos mais com a aprovação desse plano, onde o vereador não está escutando. Hoje é uma sexta-feira, nós temos aqui 4 ou 5 vereadores,
E cadê os demais? Ou será que os demais não recebem de quem está aqui? Quem é que paga o salário deles? Eles têm que estar aqui para ouvir, e não estão. Então, se o povo não está tendo voz, isso aqui é uma sensação falsa de democracia, onde você vem aqui, fala, eles fingem que escutam e não estão escutando. A exemplo de nós, acadêmicos de administração pública, que procuramos os secretários para que nos recebesse durante a matéria de gestão ambiental. Nenhum secretário nos recebeu. Qual o medo da gente apresentar um projeto acadêmico e tentar ajudar a desenvolver São José dos Campos? Nós não temos na prefeitura e nem na Câmara um administrador público, um gestor de políticas públicas e nenhum gestor público. Por que nós não temos profissionais das gestões públicas que temos esse tanto de político que aprovou aumento para secretário? Cadê a verba do gabinete que não foi muito explícita na lei orçamentária? Essas coisas ninguém responde. Aí, quando o cidadão vem falar e se indigna, vem a vereadora e quer interromper ele, como se ela tivesse total autoridade do mundo. Não, vereador. Chama a sua atenção novamente, a senhora é paga pelo povo que está aqui, então a senhora respeite. Tá? Muito obrigado a todos, boa noite. Próximo inscrito, José Moraes Barbosa, cidadão. Boa noite. Vereador Juvenil Silvério, vereador José Dimas, vereador Walter Hayashi, vereadora Renata Paiva, vereadora Dulce Rita, dentre outros vereadores que estão aqui na Câmara Municipal. Eu gostaria de perguntar a esses vereadores se eles sabem o quanto de microclima ou de microgramas de material particulado por metro cúbico de ar a população de São José dos Campos está respirando. Quantas áreas contaminadas há em São José dos Campos? Quanto de poluição está sendo emitido na atmosfera de São José dos Campos? Quantas áreas verdes há em São José dos Campos? E quantas pessoas estão adoecendo no município por conta da poluição atmosférica, sobretudo doenças respiratórias e cardiovasculares? Essas perguntas eu fiz para o secretário Manara e ele não soube me responder. Então, este projeto, esse arremedo de plano diretor, vereadores que estão me ouvindo aqui, e vejo a responsabilidade de vocês. Esse projeto, esse arremedo de plano diretor, está desprovido de vários estudos. Estudo de microclima urbano, estudo de macrodrenagem, de emissões de poluentes, inventário ambiental, estudos de risco da região leste, Walter Hayashi. Você já imaginou se acontece uma explosão naquela mega, não é, refinaria que lá existe? Para onde é que aquela população vai se deslocar? Então, eu gostaria de chamar aqui a responsabilidade dos vereadores. Eu gostaria que os vereadores convocassem a população juntamente com geógrafos, geólogos, climatologistas, hidrólogos, urbanistas e arquitetos, sociólogos, para que nós debatêssemos a fundo e com seriedade um projeto para essa cidade. Façam isso, não se omitam. Espero que vocês não se omitam. Obrigado. Próximo inscrito, Cecília de Azevedo Castro, Associação de Bairro Jardim Esplanada. Boa noite. O sonho simples de um morador, muito básico, ele comprou a casa num bairro residencial. O que ele quer é manter a condição mínima, básica da sua habitação. Por que isso não é possível? Eu me pergunto por que o interesse de alguns destrói o interesse e o sonho de muitos. Então, eu venho dizer que a gente não quer o papel de vítima do sistema. Nós somos protagonistas. O povo que está aqui é o dono da cidade. Ele precisa decidir sobre o seu destino. Ele tem esse direito. E o executivo e o legislativo nos representam. Então, a gente convida vocês a este papel, a nos representar. Então, a gente pensa que o nosso sonho quer ter voz através de vocês. Os nossos ideais precisam de vocês. E vocês precisam de nós. Então, o grande convite é a gente formar um corpo articulado, que tenha domínio de si e que tenha uma voz clara. E hoje a gente chama esse corpo com voz a dizer não a esse projeto. A gente chama vocês a repudiar um plano diretor que nos parece faz de conta. Então, a gente gostaria muito que a nossa voz, que são vocês, dissesse não. Obrigada.
Próximo inscrito, Renata Paiva, vereadora. Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente Juvenil, em nome dele e todos os vereadores aqui presentes, secretário Marcelo Manara, Oswaldo, toda a população aqui, lideranças. Eu participei de inúmeras oficinas, juntamente com a população, demos as nossas contribuições e percebi ao longo de todo o debate que uma das principais solicitações era que os bairros irregulares, Marcelo, pudesse ter sido contemplado no texto do projeto, como os ex. Infelizmente, apenas 52 foram contemplados dos 143 bairros. Com isso, nós sabemos que poderá retardar a regularização destes bairros irregulares que foram denominados como núcleos informais nos próximos 10 anos. Para tanto, eu resolvi apresentar 3 projetos de leis que entendo ser fundamental para poder acelerar o processo de regularização fundiária destes bairros irregulares. A criação do Conselho Municipal de Regularização Fundiária, que está aqui, a criação do Fundo Municipal do Conselho de Regularização Fundiária e também a criação do Plano de Regularização Fundiária, o REURB, nos mesmos moldes da legislação federal, que foi falada aqui, citada aqui pelo André, que foi aprovada no ano passado e que possibilita a regularização de todos esses bairros que ainda não foram regularizados. Portanto, 10 segundos para falta concluir. apenas vontade política, porque legislação nós temos, porque nós não podemos aceitar que uma cidade que é reconhecida internacionalmente, que inclusive vai ter uma ponte estaiada, tenha duas realidades. Uma que todo mundo vê, e a outra que a menos de 15 Próximo inscrito, José Fernandes, cidadão. Próximo inscrito, José Fernandes, cidadão. Próximo inscrito, Maria José de Carvalho Nunes, SAB, Águas de Canindu 2. Boa noite a todos. Eu sou Maria José, moradora da região norte, Canidu e Havaí. Sou uma das lideranças natural da comunidade e venho manifestar participando das oficinas com a população. E com toda a oficina foi pranteada a regularização fundiária e a regularização dos loteamento clandestino, regular na cidade. E na periferia da cidade, vem com uma proposta da prefeitura de suprimir isto do plano diretor. Ele faz uma revisão de 10 anos na lei que rege o nosso município. Isto não é aceitável, tá? Eu estou aqui manifestando ao contrário de tudo que a prefeitura está propondo aos cidadãos joseenses. Nós vamos correr atrás dos nossos direitos judicialmente. Este plano diretor, com ação popular, com o movimento Regulariza Já. Nós, como cidadãos joseenses, ajudamos a construir essa cidade e precisamos voltar a acreditar em vocês, vereadores, né? E que o nosso voto valha a pena a acreditar em vocês. Eu agradeço. Próximo inscrito, Silvio Holliben, SAB, Jardim Esplanada. Boa noite a todos e a todas, senhoras. O que me traz aqui é muita indignação.
por ter vivenciado no Conselho Gestor do Plano Diretor e no Coman a forma de condução do processo, totalmente excludente da participação popular, feito entre quatro paredes, expondo o funcionário público a toda sorte de pressão. Ok? Funcionários públicos da prefeitura tentaram jogar a gente contra vocês? Aqui está a nossa explicação. Apesar de ter participado dos fóruns e oficinas, não vi minhas solicitações implementadas no plano e nem justificativas técnicas para não terem sido implementadas. As devolutivas dos fóruns montaram um relatório cheio de evasivas, quer dizer, argumentos vagos e subterfúgio, assim como o plano diretor, que não se pode chamar de plano a partir do momento que não se estabelece metas nem prazos. O plano diretor que segue para a votação está totalmente desvinculado do plano diretor anterior, quando devia ser uma revisão deste. Com isso, não se sabe o que deu certo, se foi seguido ou abandonado pelo poder público. Serão vários os motivos que tornaram este projeto juridicamente questionável. Agora, a responsabilidade está nesta Casa de Leis, senhores vereadores e senhoras vereadoras. 10 segundos para concluir. Assim sendo, senhor vereador, legisladores e fiscalizadores dos atos do Executivo, venho solicitar que os senhores rejeitem o projeto de lei PLC 21/2008, já que está eivado, corrompido. Próximo inscrito, Douglas Almeida Silva, cidadão. Próximo inscrito, Douglas Almeida, por gentileza. Boa noite a todos. Eu trago aqui esse cartaz aqui, mostrando aqui o apelo do banhado. O banhado existe, o banhado resiste e propõe. Embora esse processo do plano diretor tenha sido feito de forma restrita, inconclusa, sem a participação da população, ou poderia dizer subordinada, ou seja, subordinada às decisões técnicas daqueles que fazem o plano diretor. E nem o Conselho Diretor passa por isso. Mas eu queria perguntar para os vereadores aqui presentes, fazer alguns questionamentos, se eles conhecem as políticas operacionais do BID, no caso, a OP 702, Política de Acesso à Informação, e a OP 703, que é a Política de Meio Ambiente. E outra questão é, quando nós, a população, vamos discutir os estudos de impacto ambientais da Ponte Estaiada e da Via Cambuí. Por que eu falo isso? Porque essas vias estão dentro do Programa de Estruturação Urbana, que é o programa que executa ainda o Plano Diretor de 2006, que ainda continua em vigor. Acontece o seguinte, que desde essa época houveram 2 denúncias dos movimentos sociais, né, de violações, e a prefeitura não conhecia essas políticas, não tinha conhecimento dessas políticas. O que aconteceu? Houve violações de direitos humanos no Banhado, na Vila Tatetuba, em várias localidades, e 20 mil pessoas foram removidas em todo esse tempo. E isso pode... Novas violações vão acontecer com esse plano que está em vigor, que é um adensamento profundo na Zona Leste, um novo Sul na Zona Leste, e agora esse plano 10 segundos para descumprimento das políticas operacionais, e como não houve cumprimento dessas políticas e o banco ainda continua financiando a Ponte Estaiada e a Via Cambuí, cabe de novo uma nova denúncia no órgão que fiscaliza. Próximo inscrito, Wilson Cabral de Souza, cidadão. Boa noite. Bom, sou o Wilson Cabral, sou professor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica e representante do Instituto no comando, Conselho Municipal de Meio Ambiente. Quero dizer e reiterar que, diferente do que a prefeitura coloca e do que se expõe nessas audiências,
esse plano não foi discutido com a sociedade de forma cabal. Esse plano foi apresentado à sociedade. E ele foi construído de maneira muito refratária, técnica refratária, como se a técnica só existisse do lado de lá do balcão. Tá? Então, quebrando um pouco o protocolo, não vou falar de um documento que nós acabamos de protocolar aqui na Câmara, elaborado por uma Câmara Técnica paralela ao Coman, porque o Coman, a presidência do Coman também não acatou a criação de uma Câmara Técnica para discutir isso propositadamente no Coman, e dizer que eu fico triste. Eu estou aqui com muita tristeza e uma pontinha de esperança. Muita tristeza por quê? Triste porque eu não sou um joseense nato, não nasci aqui, mas vivo aqui há 20 anos, e há 20 anos procuro, nas minhas atribuições, dar o melhor de mim para essa cidade. Passo horas e horas tentando apresentar elementos importantes para essa discussão de um plano diretor que vai nortear por mais 10 anos, e pouco ouvido se fez a isso. E não só de mim, são de vários técnicos, vários professores que trabalham junto comigo no Coman e que são cotidianamente ignorados. Muita tristeza em saber que quem conduz 10 isso segundos hoje para concluir. se diz um ambientalista no passado. Né? Então, é uma tristeza muito grande. A pontinha de esperança é que ainda há possibilidade de resgatar isso rejeitando. Próximo inscrito, Andréa Luzvarg, Movimento Parque Betânia. Boa noite a todos os presentes, boa noite aos vereadores. Bom, eu sou Andréa Luzvarg, integrante do movimento Somos Parque Betânia, e nós participamos de todas as reuniões do plano diretor desde o princípio. Então, os colegas que estão aqui hoje na Câmara, nós já somos amigos de muito esforço acreditando que a gente poderia participar de verdade desse plano diretor. Então, hoje, eu vou falar com aquela câmera ali, que representa a população joseense. Você, joseense, que votou e vai votar de novo daqui 2 anos, precisa saber que a gente hoje aqui vem para lamentar, porque depois de todo o trabalho que a gente teve, pegaram tudo que nós sugerimos e pedimos e jogaram na lata do lixo. Isso daqui, vocês podem ver, tem muitos motivos para lamentar, e um deles é que a Câmara de Vereadores deveria fiscalizar a prefeitura. E o que está acontecendo aqui em São José é que a Câmara de Vereadores é cúmplice da prefeitura. A prefeitura determina o que a Câmara de Vereadores vai fazer. Então, isso daqui é um mise-en-scène, é um jogo de cartas marcadas. O que vai acontecer é que nenhuma das emendas que a gente trabalhou muito, como cidadãos apartidários que nós somos, para fazer, vai entrar. Não vai entrar porque as 3 comissões já negaram as nossas emendas. Então, todos nós, joseenses, vamos ficar de olho em quais vão ser os vereadores que vão assinar e vão aprovar esse projeto. Porque esses vereadores não merecem nunca mais o nosso voto. Nunca mais votem em quem aprovar esse plano diretor. Porque isso daqui é uma farsa. Próximo inscrito, Gabriela Paola Ribeiro, Sabe Jardim Esplanada. Próximo inscrito, Gabriela Paola Ribeiro, Sabe Jardim Esplanada. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Gabriela e eu gostaria de fazer uma explanação. Fiquei surpresa ao ler outro dia numa rede social sobre o número oficial de solicitações acatadas no plano diretor feito pela população e o número de solicitações acolhidas. Foram 199 sugestões acatadas, mas somente 4 teriam sido acolhidas. Teriam ficado de fora 195 solicitações consideradas acatadas pela Prefeitura.
Teria sido a participação popular uma peça de picadeiro? Rejeito o papel de palhaço que querem me imputar. Esse plano diretor não me representa. A continuidade da tramitação desse projeto, nos moldes que se encontra hoje, traz consigo um vício de origem no que diz respeito à participação popular, que poderá gerar um pedido de inconstitucionalidade e com a responsabilização dos agentes públicos envolvidos, uma vez que todos foram alertados do problema. Às vezes, é melhor retroceder e corrigir os erros para avançar do que ser freado lá na frente e enfrentar problemas jurídicos. Este plano diretor não é nosso, não contempla o interesse público e, por este motivo, não está em condições de ser apreciado. Obrigada. Próximo é inscrito, Graco Tognozzi Lopes, SAB Jardim Esplanada. Boa noite a todos. Eu trouxe aqui um texto que reflete o meu julgamento a respeito de todo esse processo. Um plano diretor não deve ser um plano de governo, pois governos vão e a cidade fica. Deve ser um pacto social que irá desenhar a cidade, minimizando os impactos negativos dos agrupamentos sociais e identificando as oportunidades geradas pelos mesmos agrupamentos. Deve identificar seus potenciais e carências de forma a garantir moradia, emprego, saúde, lazer, renda, saneamento básico, educação e sustentabilidade de forma equilibrada em toda a área urbanizada. O plano diretor que tramita nesta Casa de Lei não representa um pacto social, já que ele foi excludente quanto à participação popular. A participação popular que ocorreu nos fóruns, oficinas e audiências públicas foram um simulacro, já que não foram incorporadas no plano as demandas feitas pela população. A Prefeitura contradisse isso, dizendo que o plano diretor recebeu ajustes em função das demandas da população, lembrando que cabe aos vereadores a defesa dos interesses da população, que não se vê representada nesse projeto de lei. A Câmara deve nos esclarecer a respeito dessa contradição. Esse plano diretor não é nosso, não contempla o interesse público e, por esse motivo, não está em condições de ser apreciado. Essa, lembrando, é a Casa do Povo. Aqui é onde os nossos direitos e interesses devem ser defendidos pelos vereadores. Peço, portanto, aos vereadores que não aceitem docilmente as instruções e informações recebidas do Poder Executivo. Questionem, 10 segundos para procurem concluir. evidências de que as sugestões foram, de fato, incorporadas. Vão atrás, façam o seu trabalho, por favor. Próximo inscrito, Antônio Márcio, Associação de Comerciantes e Proprietários do Altos de Santana. Boa noite a todos. Boa noite à mesa. Parabéns aos munícipes, né, que estão aqui presentes para tentar fazer alguma diferença nessa cidade. Em 2006, eu estive presente numa audiência do plano diretor lá na Escola do Osulina. Inclusive, tem várias pessoas aqui que estavam, que hoje eu peguei o arquivo para dar uma olhada, e tem várias pessoas que estavam nas fotos. Inclusive, tem pessoas aqui que foram eleitas e, na época, não era vereador. Enfim, de 2006 para cá, o que aconteceu? Praticamente nada. A gestão passada, ela deu uma entrada no processo em 2016. 10 anos depois, a única coisa que aconteceu foi isso. Ela deu entrada num processo para a imobiliária, ou a Feidson, que é a empresa que era dona da fazenda, para fazer a regulação. Com certeza não vai encontrar essa empresa, porque, e se encontrar também, vai recorrer, enfim, vai durar uns 20 anos. Como foi dito também aqui pelo nosso colega e pela Renata, a Lei 13.465, ela facilita. Tem a REUB-S e a REUB-E. O Al Santana é de direito específico, então está fácil. Inclusive, eu já fiz 2 orçamentos para regularizar. E fico, em média, R$3.000 por terreno. Em 30 anos de bairro, quanto que já não pagaram os proprietários para a prefeitura? Se a prefeitura arrumasse para os moradores pelo menos o georreferenciamento, que é a topografia ficaria bem mais
mais em conta. Então, essa lei aqui é de 2017. Então, o que eu estou achando é falta de interesse político. Porque se a lei existe, por que não divulgam mais a lei? Por que já não fazem reuniões nos bairros para explicar o que é a REUBRE e a 10 segundos para concluir. Entendeu? Então, eu acho que deveria ter um empenho maior dos políticos ou da prefeitura para ajudar, porque essa lei está facilitando e muito a regulação. Nosso Santana. Próximo inscrito, Leandro Francisco Jimenez, cidadão. Boa noite a todos e a todas. Eu tomo aqui a liberdade de falar em nome da população de como cidadão de São José dos Campos, falar em nome dos cidadãos de São José dos Campos, principalmente dos cidadãos da periferia de São José dos Campos, que deixaram os seus afazeres, deixaram sua rotina para ir participar da audiência pública e não tiveram as suas reivindicações, não tiveram ouvidas as suas reivindicações. Me causa tristeza e principalmente indignação saber que eu perdi tempo em estar indo em todas as audiências públicas, estar indo nas reuniões nos bairros, estar indo nos fóruns. Eu perdi tempo. Eu fico extremamente indignado em saber que das 199 propostas feitas pela população, só 4 foram aproveitadas no plano diretor. Com que intenção? Quer dizer, então, que o povo é fantoche da prefeitura? O povo é massa de manobra da prefeitura? Com que intenção estão agindo assim conosco? Gente, é de causar indignação. Nós temos que nos indignar. A população de São José dos Campos tem que se indignar e bater contra isso. Porque estão usando a gente como massa de manobra, e não pode. Muito obrigado. Próximo inscrito, Amélia Naomi, vereadora. Boa noite a todas e a todos. Dia 7 de novembro, boa parte das lideranças do Movimento Popular estiveram aqui na audiência pública do orçamento. Aliás, levante o braço quem estava aqui. E foram feitas várias sugestões. Bom, nós votamos o orçamento ontem. E as sugestões da audiência pública ficaram nas atas. Não foram feitas emendas. É o mesmo procedimento e o mesmo modelo que nós estamos repetindo aqui. Então, eu queria aqui, como revisora da Comissão de Planejamento, acolhi todas as emendas do Fórum Popular, do Movimento Popular. Eu e o vereador Petiti, que acolhemos as emendas para que viesse ao plenário. Incluí no meu parecer também as observações sugeridas pela Associação do Esplanada. Também solicitei a reunião que foi pedido pelas entidades, inclusive pela Associação do Esplanada, que a Comissão de Planejamento fizesse uma reunião para discutir os pontos técnicos falhos que foram levantados por eles. E anexei, inclusive, essas questões todas levantadas no meu parecer. Também queria ressaltar que o parecer da assessoria desta casa levanta que faltam documentos, como diversas pessoas aqui já relataram. Esse plano, infelizmente, não passaram pelos conselhos, pelo Comus, pelo CMDU, pelo Conselho Municipal da Educação. Então, queria aqui observar, o meu parecer é esse aqui, vou deixar aqui para vocês, como são várias páginas, quem quiser pode dar uma lida, ele está público, inclusive, quem quiser, e dizer para vocês... Tempo encerrado.
Não havendo mais inscritos, ouviremos agora as considerações finais pelo técnico convidado. Como em relação a essa parte, eu vou fazer comentários técnicos, né? Muito do que foi falado foi em relação ao processo, ao rito de discussão. Eu não vou me ater a essas questões, porque essas questões a prefeitura já vem se manifestando ao longo do processo todo. Eu vou tentar tecer algumas questões técnicas que foram colocadas. Em linhas gerais, a questão mais relevante aqui foi a da regularização fundiária, que eu acho que foi a que permeou boa parte das falas, tecnicamente falando, né? O que a prefeitura propôs, na verdade, em relação à regularização fundiária, foi o reconhecimento daqueles bairros que a gente já tem total conhecimento que são ZEIs. Para você fazer o levantamento de um bairro e entender se ele é interesse social ou interesse específico, você precisa fazer um cadastro socioeconômico. E muitos dos bairros que nós temos, eles são chamados de interesse específico. Então, a prefeitura ela não pode, por um simples enquadramento, dizer que é uma área de interesse social sem o devido estudo, porque senão ela vai fazer gastos que não condizem com a legislação. A legislação só estabelece para a prefeitura aquilo que é de competência dela regularizar, o interesse social. Então, aqueles bairros que já estão enquadrados como ZEIs, que eu falei, eles já estão sujeitos à regularização por parte da prefeitura. Os demais bairros tem que ser feita uma análise caso a caso agora da condição social. Tem bairros que estão na zona urbana e tem bairros que estão na zona rural. Exemplo de bairros, por exemplo, você pegar um exemplo de um bairro como Chácaras Oliveira, que ainda não está marcado, a gente tem conhecimento que eles são de população de baixa renda, mas é preciso comprovar, de fato, através do cadastro social. Porque se você tiver uma rua que a população tem uma renda melhor, obrigatoriamente a prefeitura tem que cobrar a regularização do interesse específico. A lei nos coloca isso. Então, é por isso que a gente tomou essa precaução. Mas a gente não se furtou de deixar nenhum bairro de fora. Todos foram listados. Aqueles que foram possíveis enquadrar e aqueles que, nesse momento, não o são. Mas, na medida que os estudos forem feitos, a gente vai dar sequência. Eu acho que, basicamente, o que mais permeou a questão técnica da proposta foi a regularização social. A questão dos parques, com relação ao Parque Betânia, a prefeitura já se manifestou, até foi comentado aqui, que todos os parques que nós propusemos são aqueles que já são de restrição ambiental, ou seja, ou ele já é uma área pública, ou ele é uma área de preservação permanente, ou ele tem um componente de cerrado ou de mata atlântica, que automaticamente ele não pode ser, essa vegetação não pode ser suprimida. Então, nesse primeiro momento, os parques que foram propostos para a vigência de 10 anos são todos aqueles que já têm a restrição ambiental ou já são de domínio da prefeitura, onde a prefeitura já pode, de fato, implementar. Exemplo, Parque Santa Júlia. Já é uma área pública, é uma área verde, e parte dele é a área de preservação permanente. Então, não existe restrição nenhuma em relação a um aproveitamento por parte do particular. É totalmente área pública. Então, a prefeitura optou por isso. Parque do Paraíba. Toda a faixa de preservação dos 100 metros, desde a região da Urbanova até o Alto Santana, aquelas que são particulares, elas são APPs, não podem ser edificadas, no ato do parcelamento elas ingressam para o poder público, aquelas que já estão lá hoje, como o Clube de Laço e muitas outras áreas, ali na margem do Alto Santana, já são áreas públicas, então elas já pertencem e já integram o parque. Nesse primeiro momento, o que optou por todos os parques foram aqueles parques que já eram áreas públicas e que também existe, como de novo, restrição ambiental, ou seja, não é possível você suprimir a vegetação. Exemplo do Parque do Cerrado, e da unidade que se pretende construir no final da Zona Sul. Então, optou-se por esses parques, 10 anos é um período curto para você investir em parques. Nos últimos 10 anos, a prefeitura conseguiu ampliar o Parque da Cidade, adquirir o Vicentino Aranha e desapropriar o Alberto Simões. Bom, eu acho que essas eram as minhas questões técnicas em relação a isso. Para encerrar esta audiência, com a palavra o presidente desta edilidade, vereador Juvenil Silvério. Bem, chegamos a mais uma audiência pública
realizada pela Câmara, informar que o papel da Câmara é realmente isso, cumprir rigorosamente aquilo que manda o regimento, desde o seu protocolo, realização das comissões, ouvindo o prazo de emenda, os seus pareceres, audiência pública e, posteriormente, a votação da propositura em plenário. As devolutivas, as informações que forem colhidas através do nosso sistema, nosso site, que estará aberto segunda e terça-feira próxima, serão todas devolvidas, ou seja, haverá devolutivas, bem como num esforço inédito da Prefeitura em fazer essas devolutivas dos pronunciamentos feitos nas reuniões, audiências, toda aquela comunicação que houve entre a população e a Prefeitura, foi feita uma devolutiva. Igualmente, a Câmara o fará assim que receber segunda e terça-feira as informações vindas da comunidade. O detalhamento das respostas e quantitativos que foram propostos e acolhidos, com certeza a Prefeitura estará ao Ministério Público, aos órgãos de controle, dando essa resposta. A população, com certeza, também saberá dessas informações. Eu queria parabenizar toda a população que participou desse momento importante, sem dúvida nenhuma, um processo democrático, e agradecer a presença de todos. Boa noite.